Deu ruim para o Arthur Lira. Até o Centrão já está começando aí a preparar um descarte do Arthur Lira. Deputados do Centrão, esses mesmos parlamentares perceberam que o Arthur Lira não tem mais o poder que tinha. Ele tentou, o Arthur Lira, enquadrar o governo Lula. O estopim se deu no finalzinho de maio. Ele, com todo o apoio da grande imprensa, a Globo News chamava o Arthur Lira a cada 2, 3 dias lá para dar entrevista, para polir a cara dele, para parecer que ele era ali o paladino da moralidade, da honestidade, o grande articulador político, Arthur Lira. CNN chamava o Arthur Lira, ele em vários canais, tinha manchetes em tudo quanto é lugar. Ele tentou enquadrar o Lula e se deu mal. Quem acabou devidamente enquadrado foi o Arthur Lira. No fim, o Arthur Lira tentou conseguir o Ministério da Saúde, já vou explicar o motivo disso. E o Lula falou, não vou dar o Ministério da Saúde, e é bom que você me entregue os votos aí que eu tô querendo, porque senão, prepara, Arthur Lira, prepara que vai ficar ruim para você. Em meio a tudo isso, a ex-esposa do Arthur Lira, Juliane Lins, ela esteve com ele de 96 até 2006. Ela deu uma entrevista bem triste, entrevista bombástica, para a agência pública, em que ela acusou Arthur Lira de vários crimes. Entre eles, ela o acusou de espancá-la e estuprá-la. A ex-esposa acusa isso, o Arthur Lira disso tudo. Eles já não estavam juntos em 2006, quando ele cometeu esses crimes aí contra ela. A pior para o Arthur Lira nessa situação é o seguinte, o laudo da polícia da época corrobora com tudo que ela disse. O laudo da polícia diz que ela tinha hematomas por todo o corpo, que ela estava machucada, que tinha dores no corpo inteiro. Então tudo que ela fala na entrevista tem um laudo da polícia corroborando. Porém, o Arthur Lira ele acabou sendo inocentado por esse caso no STF, sabia disso? Mesmo com o laudo da polícia, com tudo mais, esses processos são assim, a procuradoria vai lá e fala, não vou fazer a denúncia, aí deixa passar o prazo, aí faz isso, faz aquilo, quando vê o cara acaba inocentado. Mas a ex-esposa dele, que também já o acusou de vários crimes de roubo de dinheiro público, muitos dos crimes os quais ele sofre investigação, alguns ele já foi condenado até em segunda instância. Hoje o mandato do Arthur Lira está salvo por uma liminar do STJ. Uma liminar do STJ deixou que o Arthur Lira concorresse à eleição em 2018 e em 2022, mesmo sendo ficha suja. Se não fosse essa única liminar aí, o Arthur Lira perde o mandato imediatamente. Imediatamente ele perderia o mandato. Então o Arthur Lira está assim, no fio da navalha, tá por um triz. O que está acontecendo no Centrão é o seguinte, vários deputados começaram a negociar emendas com o Arthur Lira desde o ano passado e estavam reclamando que ele não estava pagando. Ele começou a culpar o Lula, o governo Lula. E ele começou a falar, não, eu vou enquadrar o Lula, não importa, continuou negociando emendas. Lembre-se, ele não negocia emendas apenas para aprovar o que ele quer que seja aprovado no governo. Não. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele negocia emendas muitas vezes para aumentar o cacife político dele. Ele passou aí 2 anos no governo Bolsonaro aumentando o próprio cacife político. É isso que queria o Arthur Lira, aumentar o próprio cacife político. Para cumprir a promessa, ele precisava que o Lula entregasse a ele o Ministério da Saúde. O governo Lula aceitou entregar cargos de segundo e terceiro escalão para o Centrão, porém, o governo Lula fez uma série de mudanças por meio de portaria, ou seja, só uma assinatura da ministra, que impossibilitaram o roubo de dinheiro público como acontecia no governo Bolsonaro. Aí o que acontece? O Arthur Lira queria o Ministério da Saúde, custe o que custar. O Lula falou, não, vai ficar a Anísia Trindade, a atual ministra que eu escolhi, que era presidenta da Fiocruz. E aí a Anísia falou, tá bom, a gente pode dar aí cargos de segundo e terceiro escalão para o Centrão. Porém, agora para a verba cair, para cair o Pix, demora. Agora demora. Vai ter que justificar. Por que a prefeitura tal precisa de tanto dinheiro? Vai gastar no quê? Com quem? Quem é o deputado que está pedindo a emenda? Quem é o parlamentar que está pedindo? Não vem essa, a emenda que o Congresso mandou. Não. Nome, sobrenome, partido. Quem é que está querendo a emenda de tantos milhões de reais, de tantos reais, para a prefeitura tal, para fazer o que com esse dinheiro? O que vai ser feito com esse dinheiro? E vai contratar a empresa, vai fazer licitação, vai ser como? Pois bem, eis que, em meio a tudo isso, surgem denúncias aí da ex-esposa dele, falando vários crimes que ele cometeu de roubo de dinheiro público, e agora, oficialmente, o cara é espancador de mulheres. E essas denúncias são lá do passado, não vão pegá-lo na força da lei agora. Porém, os aliados perceberam o seguinte, que desde que teve uma operação que pegou ali o assessor do Arthur Lira, que tudo indica era o tesoureiro aí do dinheiro roubado dele, e pegou um policial civil
que também tinha muita grana, um policial civil que ganha 10 mil por mês, porém é bilionário. O cara tem 1 bilhão em contratos com governos distintos, boa parte deles durante o governo Bolsonaro. Quando a polícia chegou nesses caras e pegou o celular deles, o Arthur Lira perdeu o poder de blefar contra o governo Lula. Que até então ele falava, eu vou fazer isso, aquilo, não sei o que, eu mando, eu posso, eu aconteço. E se eu mandar, o planeta para. Se eu falar, planeta Terra, pare, planeta Terra pare de girar agora, porque eu sou o Arthur Lira, quem manda nisso aqui sou eu. Assim que ele estava se achando, com todo o apoio da grande mídia. Você vê aí, a Veja aí, chegando nesse nível, horrível aí. Porém, o que aconteceu? Depois daquela operação, e depois das negociações que tivemos aí nesse mês de junho, o Arthur Lira já não blefa mais contra o Lula. Ele vai até certo ponto, ele fala, peraí, mais que isso aqui não dá mais não, mais que isso aqui eu vou me ferrar, vou me estrepar. E a pior coisa que pode acontecer para um político bandido é quando a Polícia Federal está no encalço, e aí ele quer enquadrar quem manda na Polícia Federal. Aí é que ele tá com um problema, porque a Polícia Federal descobre os crimes dele e já chega na jugular. Agora a articulação do Arthur Lira está sendo com Lindor Araújo e Augusto Aras para ver se eles conseguem barrar essa investigação. Porém, ele sabe, Arthur Lira, talvez você não saiba, mas eu vou te explicar, que ele tem um tempo máximo que ele pode barrar essa investigação. Porque mesmo se ele conseguir cair no ministro da STF que é amigo, alguma coisa assim e tal, ele fala, consegui barrar a investigação, vão parar a investigação contra o pessoal que está aí roubando dinheiro público comigo. Tá. A partir de setembro, entra um procurador-geral da República indicado pelo Lula. E o Lula já indicou que ele aprendeu a fazer indicações. O Lula já sinalizou, eu não vou mais dar ponto sem nó igual fazia, não vou mais pegar uma bazuca, apontar pro meu pé e começar a atirar sem parar. Como fazia o Lula, e a Dilma então, nossa senhora, a Dilma jogava bombas no próprio pé. Era pior que tiro no pé, era bomba mesmo. No pé, no joelho, na pé, tudo. O Lula já aprendeu. Não. O tiro é nos inimigos, né? Não é em mim mesmo. Então ele vai indicar um procurador-geral da República que estará alinhado à justiça e aí pra cima desses bandidos aí. Então o Arthur Lira sabe que mesmo se a investigação parar agora, se ele conseguisse uma decisão do STF provisória agora, dizendo, olha, estava investigando na primeira instância, mas tinha um deputado federal eleito, porque dizem que no comecinho dessa investigação tinha um outro deputado do Centrão que estava envolvido e de repente ele foi retirado da investigação. Por isso deveria ser na PGR. Essa investigação vai para a PGR, o procurador do Lula desarquiva, caso Augusto Aras arquive. E aí, a situação do Arthur Lira piora drasticamente. Então ele sabe que ele está assim, opa, não tem muito o que fazer. Os parlamentares do Centrão também perceberam isso, perceberam, peraí, com o Arthur Lira tratando o governo Lula da maneira que está tratando, a gente não consegue ter acesso a emendas como a gente gostaria. Se tivesse alguém que fosse mais palatável ao governo Lula, alguém que fosse mais amigo do governo Lula, a gente teria emendas. Com o Arthur Lira não tá tendo, porque o governo Lula não confia nele. E o governo Lula sabe, se der emenda para Arthur Lira, tiver roubo de dinheiro público, a imprensa vai culpar quem? Vai culpar Arthur Lira? Não, vai culpar o Lula. Vai culpar o ministro, a ministra do Lula. Vai pra cima do governo Lula. A imprensa quer isso. Quer que o Lula coloque o Centrão no governo, sem regra alguma, para o Centrão roubar dinheiro. Eles querem que isso aconteça para depois culpar o Lula. O Lula sabe disso, o Lula está bem precavido quanto a isso, e o Centrão percebeu, peraí, não dá com o Arthur Lira, não tá dando. Então, o desgaste do Arthur Lira tá cada vez maior, ele tá percebendo que tá ficando... Ele não está isolado, não se pode falar isso, hein? Mas ele tá percebendo que se ele tava ali com 250 deputados ao redor dele, já uma boa parte já foi embora. Já não tá assim, o Arthur Lira, legal, de longe assim, mas não tão assim, Arthur Lira, meu grande... Não. Então ele tá percebendo isso, e os deputados percebem que cada dia que passa a situação dele piora. A ver, Lula conseguiu enquadrar aí o bandidão, e eu vou falar, não vai durar muito esse bandidão no cargo não. É capaz que ele não termine o cargo dele em 2025, acaba o mandato dele de presidente da Câmara. É capaz que ele não chegue até lá, porque a Polícia Federal pode pegá-lo muito antes. Esse é o problema do Arthur Lira, a prisão é o problema dele. Ó, eu peço inscrição no canal, eu peço aí porque, olha, se depender da imprensa, você vê aí, ó, é desinformação mesmo, eles não querem nem saber, eles querem plantar o caos. Ó,